Olha só, a alimentação saudável, ela é super importante em todos os momentos das nossas vidas, principalmente durante a gestação. E hoje a nutricionista Carolina Vasconcelos está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bom, Carol? Tudo Bem-vinda, ótimo. maravilhosa. Obrigada. Seja bem-vinda. Carol, vamos lá. Alimentação ideal para quem está gestante, né? Tem que ser uma alimentação mais tranquila, mais balanceada. Ou pode comer tudo, porque senão o bebê não come. O negócio é esse, né? A mãe já vai logo dizendo, menina, eu tenho que comer tudo, porque senão meu menino vai nascer desnutrido. E é uma fome que eu nunca vi, né? Quando a gente tá grávida, é uma fome que parece que a gente quer comer um camburão. Mas a gente pode comer tudo ou a gente também tem que estar balanceando? Não pode comer tudo, né? Tem esse mito, eu tô gestante, né? Tem que comer por 2. Isso. Mas tem que ter cuidado, em relação a isso. Por quê, gente? Porque na gestação nós estamos com uma certa predisposição maior a adquirir patologias que são muito sérias, só pelo fato de você estar gestante. Então, existe a diabetes gestacional, que acontece somente e realmente durante a gestação, né? A hipertensão também que pode aparecer durante esse período. Então, a alimentação, apesar de você ter um serzinho dentro de você, precisa realmente ser controlada, porque você pode dar aí um gatilho para desenvolver uma doença que não é interessante de forma alguma nesse período. Então, a alimentação ela precisa sim ser balanceada e tem alguns detalhes que a gente vai discutir, né? A gente pode falar hoje sobre isso, com relação a cada fase da gestação, né? O que comer, o que pode realmente, o que é que não pode. Então, tem que ser sim balanceada e, se de preferência, se houver a possibilidade de ser acompanhado por um profissional, que seria o ideal. A gente sabe que nem todo mundo consegue, né? Mas seria assim, o perfeito, o ideal mesmo. Porém, você consegue sim, com algumas dicas, já ir adaptando na sua rotina e melhorando essa alimentação. O que é que as gestantes elas podem comer e o que é que elas devem evitar? Olha, as gestantes elas precisam evitar comidas cruas devido ao risco de adquirir toxoplasmose, que é a famosa doença do gato, né? As pessoas falam assim, né, que o gato transmite e tudo mais, mas na verdade, qualquer alimento que esteja muito cru, ele pode estar contaminado e pode passar isso para a gestante, que pode acarretar em diversos problemas para o feto durante assim, a vida inteira. Então, é algo que a gente precisa realmente proibir, né? Não pode de verdade, não é frescura, gente, não pode de verdade. E alguns alimentos muito açucarados, alimentos processados, que possam estar aumentando aí a glicemia, que é o açúcar no sangue, dando picos, né, de glicose realmente durante o dia, durante todos os dias da semana. Isso pode estar colaborando para o aparecimento de uma diabetes. Então, a gente precisa, sim, diminuir a questão dos doces. Tem pessoas que falam, mas eu gosto de comer doce quando eu estou gestante porque me dá vontade de beber água e eu preciso beber água. Mas a gente tem que aprender a beber água sem comer o doce. Tá? Exatamente. Então, a gente vai tentando organizar essa alimentação de forma que tudo que você entende que é mais saudável, você pode comer, exceto a carne crua, né? Alimentos crus. Por exemplo, o sushi é um alimento que a gente pede realmente para não ser consumido devido a ser um alimento que tem um risco maior de estar contaminado. E se você não conhece o local, né, onde prepara, né, como é manuseado, como é que é armazenado esse alimento, então é melhor realmente não comer. Tem pessoas que ainda arriscam e, porque eu conheço o restaurante, eu confio e aí arriscam, mas eu não arriscaria. É verdade, viu? A gente se arrisca o tempo todo, na verdade. A gente se arrisca o tempo todo porque a gente come, né? Esse tal desse sushi, a gente gosta do cruzinho, né, também, gente. Quem não gosta de uma lâmina, né, gente? Olha só, deixa eu deixar o telefone de contato aqui, o nosso WhatsApp tá na telinha. Quem quiser fazer alguma pergunta para Carol, fica à vontade. Estamos falando sobre alimentação, né, para gestantes, o que evitar, o que comer, o que pode, o que não pode, tá certo? Para você ter uma gestação saudável, digamos assim, porque a gente precisa ter uma gestação saudável para que a gente não passe demais do peso. Tem muita gente que ganha muito peso. Por que a pessoa ganha tanto peso na gestação? Além
do bebê. Por que com muito, é? Não, tem pessoas que realmente têm uma retenção de líquido muito maior e tem uma resposta diferente corporal à gestação, né? Isso. Tem mamães que conseguem aumentar apenas 7 quilos, de 7 a 9 quilos, eu conheço várias. E tem outras que simplesmente não conseguem. Então, o ideal é que a gente tenha um controle realmente do ganho de peso. Muitas pessoas me perguntam se pode emagrecer quando está gestante. Que é uma dúvida realmente. Eu estou gestante, eu posso fazer uma dieta para emagrecer? Não, gente. A dieta é para controle do ganho de peso, mas nunca para emagrecimento. Isso é algo realmente muito importante que a gente precisa frisar aqui. E esse ganho de peso excessivo vem, claro, da má alimentação, de uma forma desorganizada, em algumas mamães, em outras não. Em outras já é devido realmente ao processo da mudança de hormônios no corpo, sim, né? E como aquele corpo, como aquele metabolismo está respondendo a esse processo de gestação. Então, tem mamães que retêm bastante líquido, porém, a alimentação saudável, ela está para todas as mamães. Então, para todo mundo vai ser muito bom. Controlar esse ganho de peso vai ser maravilhoso para todas. E aí, uma média a gente tem uma média, né? Então, uma média entre 9 a 12 quilos seria o ideal, considerando uma mamãe que está num peso assim normal, então no máximo um sobrepeso. Quanto mais peso a mamãe tem antes de engravidar, né, ou quando inicia a gestação, menos fica aquela brecha de aumento de peso que a gente vai conseguir trabalhar. Então, se você está num grau de obesidade, por exemplo, nível 1, a quantidade de peso que você deve aumentar na gestação, ela vai ser um pouco menor, né? Você vai ter uma brecha aí menor. Por que a gente está falando isso? Porque a gente precisa controlar para aquela pessoa que já está em sobrepeso esse ganho. Então, se a pessoa já tem um peso muito alto, nós precisamos controlar esse ganho para que ela não exceda demais, né? Sim, fique em demasia esse peso e acarrete no aparecimento de doenças como a diabetes gestacional, a hipertensão, né? Que pode causar um problema maior durante o parto, né? E aí ter uma situação diferente, né? Algo que a gente não espera no final da gestação. Todo mundo quer uma gestação mais tranquila, que o bebê nasça de forma saudável, né? E que a mãe também esteja saudável, né? Isso. Bora lá, coloca a pergunta aí já, hein? Vamos lá, temos pergunta, olha só que lindo. Adoro fruta, gente. Bom dia, melhorar a alimentação antes de engravidar faz a diferença? Tipo, vou melhorar a minha alimentação, vou fazer logo, né? Começar a fazer uma alimentação mais saudável, para quando eu for ter meu bebê, eu já tá habituada. Acho que sim, né, Carol? Sim, faz muita diferença, porque você já consegue limpar o organismo, preparar aquele corpo para receber o bebê, né? As vitaminas e os minerais essenciais para o início da gestação, eles já estão sendo repostos, então isso é muito interessante. Algumas vitaminas que são específicas e muito boas para o início da gestação, como as vitaminas do complexo B, como o próprio ácido fólico, que é diversamente conhecido, né, amplamente conhecido. Então, a gente tem sim como melhorar esse corpo para receber esse bebê. E existem muitos estudos que falam já sobre a alimentação e a fecundação. Para mamães que estão tentando engravidar, é muito importante que a alimentação esteja realmente melhor, mais saudável, mais limpa, porque isso facilita no momento da fecundação, no momento da gestação, da fecundação para você ter o bebê, né? Para quem está tentando ainda. Então, tanto para quem que não tem nenhum entrave em relação a engravidar, como também para aquelas mamães que já tentam há um tempo e estão desejando nesse momento, sim, façam a alimentação certinha, porque isso vai ajudar muito no processo de fecundação também. Carol, eu tô vendo aqui esses pratos gostosos, por exemplo, saladinha de fruta, tem uma salada verde, né? Eu acho que deve ter uma frutinha também, eu amo assim. E aí, pode comer muita fruta? Porque tem gente que diz, por exemplo, eu, pelo menos na minha primeira gravidez, eu amava fruta. E eu achava que fruta era saudável, eu comia à vontade. Tinha dia que eu levava assim pro lanche, pra algum lugar, umas 6 frutas. Tava todinho comido. Achava que tava tudo certo. Só que fruta tem a frutose, né? Então você não pode também exagerar. Não é isso? Sim, nada exagerado é bom, né? Tudo tem que ser com moderação, inclusive as frutas. Porém, tem que ter cuidado
nessas afirmações que a fruta demais não pode, fruta isso não pode, porque o que é que a gente vê hoje em dia? Que muita gente está deixando de comer frutas, de consumir as frutas, por causa dessa questão da frutose. E às vezes não come a fruta, mas come outro alimento. Toma o suco. Às vezes come um biscoito. Não tô comendo muita fruta, mas vou comer um biscoitinho aqui. É pior o biscoito. Né? Melhor a fruta. Então, entre a fruta e outro alimento, como um alimento que tem uma grande quantidade de carboidrato, uma massa, um biscoito, é melhor a fruta. Só que tudo com moderação, gente. Você pode comer de tudo um pouco. Então, as frutas são boas sim, porque elas repõem várias vitaminas e minerais que vão fazer parte aí e vão ser necessários para o processo da gestação completa, para que o bebê fique fortinho, que cresça saudável, porém tem que ser de forma moderada. E para aquelas mães que já são diabéticas, aí nós temos que prestar um pouquinho mais atenção, porque tem a questão do que a gente chama de índice glicêmico, que é o quão aquela fruta vai conseguir aumentar a glicose, que é o açúcar, no seu sangue. E toda vez que você consome um alimento, ele vai provocar isso, ele vai aumentar um pouquinho. Se ele tiver uma quantidade maior, que a gente chama de carboidrato, ele vai ter uma potência maior em aumentar esse açúcar no sangue. E esse aumento, quando ele ocorre várias vezes ao dia, ou seja, tem vários picos de açúcar no sangue, né, que a gente chama da glicemia, alterados, isso pode colaborar para o aparecimento da diabetes. Então, quem não tem que ter cuidado, e quem tem já a patologia, né, a diabetes gestacional, precisa ter mais cuidado ainda. Então, para todas as mamães, a orientação, ela é viável, certo? Ela precisa ser realizada, executada. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui, que eu acho que é a última, não dá mais tempo. Bora lá, coloca aqui. Bom dia, eu tive diabetes gestacional, meu bebê corre risco de ser diabético? Boa. Será que a pessoa tem diabetes, corre risco, o bebê? Olha, os bebês que as mamães têm diabetes gestacional, eles têm um peso maior. Geralmente eles nascem mais gordinhos. Mas isso não quer dizer que seu bebê vai ser diabético, certo? A condição da diabetes gestacional, que ocorre, obviamente, durante a gestação, ela pode sim ser apenas para a mamãe. Então, o fato do seu bebê ter ou não, nem sempre está ligado diretamente ao fato da mãe ter tido uma diabetes gestacional. Muitas mamães que têm a diabetes gestacional, os bebês são extremamente saudáveis, né? Tem que ter cuidado, óbvio, porque é uma condição que pode acarretar um parto prematuro. Então, pode ocasionar algumas situações que não são interessantes durante a gestação. Agora, vamos supor, se você na sua família tem um histórico familiar de diabetes tipo 1, que é aquela que a criança, né, que o bebezinho já nasce diabético, e você tem um histórico familiar, uma carga genética muito grande, aí sim, os seus filhos, eles podem ter ou não a diabetes tipo 1. Ou eles lá na frente, quando forem mais velhos, né, adultos, podem adquirir o que a gente chama da diabetes tipo 2, que é a que vem depois com o tempo. Muito de acordo com a carga genética, né? Mas não necessariamente uma mamãe que teve a diabetes gestacional, o bebê vai ser diabético, tá, gente? Porém, ninguém quer passar por isso, né? Então é bom sempre a gente conseguir seguir aí as orientações, né? E comer direitinho. Você tá vendo aqui, ó, essas frutas, dá pra colocar aqui, sei lá, uma aveiazinha, dá pra dar uma complementada numa saladinha, né? Pra dar uma melhorada. Sim, e uma dica super ótima é que a aveia, linhaça, semente de chia, que a gente coloca esses alimentos no grupo das fibras, eles diminuem um pouco essa liberação. Isso, esse índice glicêmico. Essa liberação, na verdade, desse aumento repentino do açúcar no sangue, né? Nessa glicemia. Então, sempre associar as fibras às frutas é maravilhoso. E frutas que têm casca e bago comestível, por exemplo, maçã. A casca não é comestível? A pera, ótimo. A maçã, a ameixa. A ameixa, a casca não é comestível? Ótimo. A laranja, o bago da laranja não é comestível? Então, elas são frutas muito boas porque elas conseguem liberar de forma mais lenta aí esse açúcar no sangue, né? E aí controlar mais. E as que não tem, por exemplo, o mamão, que não tem a casca comestível, a gente pode associar a aveia, o farelo da aveia, que tem mais fibra ainda, né? E aí a gente vai conseguindo fazer um joguinho de xadrez para a mamãe conseguir comer super saudável e que a alimentação seja saborosa também, que é importante, né?
Maravilha. Carol, obrigada. Eu que agradeço. Você ter vindo aqui participar do nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. O Padre Nilson já está ali esperando. O Padre Nilson já está até fitness, né? Bem magrinho já. Não sei o que ele está fazendo, não. Mas vou descobrir o segredo dele, viu, Carol?